O grupo extremista islâmico Hamas aceitou a proposta do presidente americano Donald Trump para um acordo de paz com Israel. A declaração foi divulgada horas depois de Trump dar um ultimato ao grupo palestino e afirmar que, caso a proposta não fosse aceita, o Hamas enfrentaria o inferno total. Agora há pouco, Trump publicou na sua rede social, abre aspas, com base na declaração recém-divulgada pelo Hamas, acredito que eles estejam prontos para uma paz duradoura. Israel deve interromper imediatamente os bombardeios em Gaza para que possamos retirar os reféns com segurança e rapidez. Nesse momento é perigoso demais fazer isso. Já estamos em negociações sobre os detalhes que precisam ser acertados. Isso não diz respeito apenas a Gaza. Trata-se de uma tão esperada paz no Oriente Médio, fecha aspas, encerrou Trump. Sobre essa guerra entre Israel e o Hamas, eu recebo agora o Marcelo Favalli, apresentador do Conexão. Favalli, boa noite para você. Qual é o cenário atual e o que está por vir? Bom, pois é, uma enorme torcida, porque por enquanto a gente tem sinalizações muito positivas, talvez quase surpreendentes depois de um ultimato que começou na segunda-feira e agora foi repetido pelo Donald Trump e teve uma resposta positiva do Hamas. Tudo no texto. Vamos saber se vai sair da teoria para a prática e aí as próximas 72 horas vão ser cruciais. Tem muita gente torcendo. Cris Pelágio, boa noite. Boa noite para você também que nos acompanha. Vamos voltar um pouco no tempo porque as notícias muito inspiradoras desta sexta-feira, elas começam na segunda, quando houve então um encontro do presidente Donald Trump com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em que ambos apresentaram 20 pontos para um acordo de paz e ali começou um ultimato para o Hamas libertar os reféns. Vamos entender primeiro quais eram esses principais pontos para uma paz relativamente duradoura, é a esperança aqui desse acordo. Vamos lá. O principal objetivo, obviamente, encerrar o conflito entre Israel e Hamas. Repito, isso aqui foi apresentado no começo da semana. Garantir a segurança de Israel, lembrando que na semana que vem a gente tem o triste dado de 2 anos do ataque, então de 7 de outubro de 2023. E uma reconstrução da faixa de Gaza num próximo momento, depois que alguns critérios forem colocados em prática. Aqui, agora a gente tem esta sinalização positiva do Hamas, que é a libertação dos reféns, os vivos e a entrega dos corpos daqueles que morreram em cativeiro. O Hamas tem 72 horas a partir da sinalização positiva deles. Então, nessa sexta-feira, a gente conta que até a metade do dia da segunda-feira, isto aqui já tenha sido resolvido, colocado, então, a cabo. E tem uma parte logística da outra parte, que é o compromisso de Israel e Estados Unidos de que prisioneiros palestinos, tanto 250 que cumprem, inclusive, prisão perpétua por crimes cometidos contra israelenses, que foram julgados à revelia, alguns foram julgados pela justiça de Israel e estão cumprindo pena em penitenciárias israelenses. 250 prisioneiros devolvidos para famílias palestinas e 1.700 detidos que foram capturados aí nestes 2 anos de conflito, desde o 7 de outubro de 2023, inclusive aqui nessa lista de 1.700, há mulheres e crianças. Eu vou pedir a próxima arte, que também são aí itens do tal compromisso de 20 pontos Estados Unidos, Israel, para com os palestinos. A retirada gradual das forças israelenses da faixa de Gaza. Ainda tem um ponto de interrogação de quando isso começaria. E Gaza se tornaria uma zona desmilitarizada. Haveria uma espécie de um bolsão que evitaria um ressurgimento do Hamas e um novo ataque. Daqui a pouco vai ficar mais claro porque eu montei um mapa. E uma força internacional de estabilização, provavelmente com a participação de Jordânia e Egito. Tanto que o Hamas, nessa carta que o Donald Trump publicou mais cedo, na sexta-feira, ele escreve o Hamas em agradecimento aos esforços de países árabes que fizeram parte desse conjunto aí em busca da paz. O Donald Trump, ele propõe um chamado Conselho da Paz, em que ele, o presidente dos Estados Unidos, seria o líder e o ex-primeiro-ministro
do Reino Unido, Tony Blair, que depois que sai da política entra aí em organizações diplomáticas de monitoramento de paz, venha fazer parte aí de um board, de um conselho do tal Conselho da Paz. E o Hamas e a Autoridade Palestina, que são forças políticas ali das comunidades árabes dentro do território de Israel, estou falando da faixa de Gaza e do West Bank, a Cisjordânia, não estariam envolvidas numa futura administração da faixa de Gaza. Aliás, o Hamas coloca isso nessa carta que foi publicada pelo Donald Trump, que eles entregariam a administração do que sobrou da faixa de Gaza e esse esforço de reconstrução a uma espécie de uma autoridade do povo que vai vir a ser formada. O Hamas, surpreendentemente, sinaliza que não fará parte desse governo. A ver se eles vão colocar isso em prática. Agora, vamos olhar um mapa olhando, vou pedir a próxima arte, por favor, para a gente ver como se faria esta retirada gradual dos militares israelenses dentro da faixa de Gaza. Lembrando que a faixa de Gaza hoje ela está 82% ocupada. Então seria como a faixa litorânea o último momento, né? Ficaria mais ou menos 20% ainda aqui protegendo a costa para que não houvesse uma presença estrangeira, um outro tipo de invasão, porque é uma área muito vulnerável. E depois, numa primeira fase, nessa cor mais escura, 45% da presença do exército israelense, depois 63%, para que todo mundo entenda, nesta área aqui são 82% de ocupação. E, por final, aqui uns 18% do território, que aí seria o estágio final, uma espécie de um tampão, né, com uma certa presença militar e monitorada por Jordânia e Egito, evitando aí um ressurgimento de remanescentes do Hamas, dissidentes ou eventual um outro grupo militante que pudesse ameaçar Israel. Então, sobraria esta faixa aqui que eu coloquei num marrom mais claro, como se fosse um tampão de isolamento, a chamada zona desmilitarizada, mas com uma certa presença ali de forças de segurança. Vamos avançar porque é o seguinte, também faz parte de um segundo ultimato do próprio presidente americano Donald Trump, e se o Hamas não cumprir esta promessa, se em 72 horas não forem libertados os reféns, haveria ali uma caça ao Hamas. E aí fica um ponto de interrogação. Mas onde está o Hamas, os remanescentes, que já chegaram a ser 30 mil, de acordo com organismos internacionais, é um número corroborado, inclusive, por Israel, Estados Unidos, observadores internacionais, e que depois desses 2 anos de guerra, numa ação militar muito efetiva de Israel, com apoio de grandes exércitos, a exemplo dos Estados Unidos, talvez eles tivessem baixado para 10 mil. Então, há aí uma sugestão que alguns estão ainda refugiados na faixa de Gaza, usando túneis subterrâneos e estruturas civis disfarçadas, entre eles um dos comandantes militares supostamente continua na faixa de Gaza, alguns no Catar, que publicamente abriga principalmente pessoas da cúpula do Hamas, Líbano, Turquia e Irã, que o Donald Trump diz, estamos de olho e que, segundo o presidente americano, esses desobedientes seriam caçados e assassinados. Embora o teor da carta aí, das trocas de informações, Cris Pelágio, tenha esse tom belicoso do Donald Trump dizendo eu vou caçar vocês, temos uma sinalização muito positiva do Hamas. Vamos entregar os reféns, esperamos os prisioneiros de volta e não faremos parte do governo dessa futura suposta nova faixa de Gaza. É um momento muito importante da história que nós vamos observar. Sim, muito de perto. Obrigada. Te chamo já já. Até já.